Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje é dia 6 de junho de 2025. Eu sou o Pedro Osório e estou pensando em conversar um pouquinho contigo. Eu tive vendo um vídeo esses dias de uma entrevista que alguém parou na rua para falar com um cidadão. E eu achei interessante. Então, ele disse que ele, respondendo uma pergunta, ele disse que não acredita em Deus, não acredita em Jesus e que está tudo errado. Fez um desabafo das diferenças que acontecem na vida. Falou até com propriedade bastante coisa. Então ele discorreu rapidamente nessa entrevista sobre as injustiças, né, que acontecem nessa nossa vida, etc, etc. Mas aí eu estava pensando essa noite e eu lembrei desse assunto e fiquei pensando. Na realidade, é assim, ele mesmo é uma prova mais do que suficiente de que Deus existe, né? Porque se Deus não existisse, ele talvez também não existiria, né? O que ele precisa e outros que precisam também, que pensam dessa maneira, precisam entender que Deus, quando criou todo o universo, criou todo o mundo, ele criou nós, espíritos, e, e nós éramos puros, né? Digamos assim. Então, o que acontece? Qual é a vantagem de Deus criar e que nós fôssemos totalmente bons e seguíssemos em frente? Eu não sei, eu fico pensando. Porque o que nós conhecemos e entendemos é que através dos nossos próprios méritos a gente deve realmente chegar a, a uma situação de evolução, né? E talvez chegarmos até onde Deus quer, ao encontro dele. Bom, eu fico pensando aqui, o que esse homem que diz que não acredita em Deus, Jesus, essa coisa toda, e discorreu sobre essa situação da humanidade, ele não deixa de ter razão, realmente. Mas o que levou a tudo isso? Porque quando nós tivermos a nossa consciência despertada, a gente aprendeu, Deus nos permitiu aprender o que é o bem e o que é o mal. E na minha opinião, desde que Deus permitiu, e foi uma vontade dele, né? E eu acho justo, é lógico, porque se eu conheço o que é o bem e se eu conheço o que é o mal, eu precisaria ter uma escolha, porque são dois lados. Aí Deus nos deu o livre-arbítrio para podermos fazer a escolha durante todo o nosso processo evolutivo. E houve muitos que, pelo fato de que há um esquecimento natural quando a gente volta para a Terra, quando a gente está aqui na Terra,
que é uma escola de aprendizado, a gente, através do livre-arbítrio que a gente possuía, começamos a possuir desde o início, nós pudéssemos escolher entre o bem e entre o mal. Não o mal extremo, nem o bem extremo, né? Mas o bem, na medida que a gente consiga fazê-lo. E também o mal, na medida que a gente consiga fazê-lo. E assim nós fomos evoluindo. E todos aqueles que escolheram o lado do mal, porque ficaram seduzidos, na minha opinião, né? Ficaram seduzidos pelas coisas da terra, né? Pelos poderes, pelas oportunidades de ser melhor que o semelhante, de subtrair aquilo que não é dele. Enfim, há tantas estradas, tantos caminhos que enveredam pelo mal, que seduz realmente, né? O homem aqui eu falo todos nós, né? O sexo masculino, é o feminino, o masculino, enfim, né? Então, o que acontece? A partir desse momento, nós fomos adquirindo as condições, nossos créditos e nossos débitos, né? Então, à medida que a gente faça bastante coisas boas, que a nossa índole seja boa, a gente vai colhendo tudo isso, a parte do bem. E à medida que a gente escolhe o caminho do mal, né, que a gente sucumbe, então a gente vai colhendo também todos esses débitos. E aí justifica toda essa diferença que a humanidade ainda até hoje possui, na minha opinião. As grandes diferenças. Uns sofrem e os outros não. Uns são mais perfeitos, os outros não. Uns têm uma vida bem melhor, né, com possibilidades, e agarram essas possibilidades, e outros, infelizmente, não. Mas tudo que acontece de negativo com o ser humano foi provocado por ele mesmo. Mas Deus, no caso, ele não pune. Ele dá as ferramentas e as oportunidades, vida após vida, para que as pessoas possam crescer, né? Possam resgatar os erros, aprender com os erros e assim poder merecer um pouquinho, subir um pouquinho a mais, né? Na trajetória evolutiva de cada um. E aquele que não quer, aquele que continua ainda com os instintos negativos e se compraz na maldade, no mal, como a gente tem muito ainda nessa nosso mundo terreno, eles vão ficando para trás, né? Mas a cada vida Deus dá essa permissão, essa oportunidade. Então, Deus, no caso desse homem, Deus não é culpado por essa situação toda. Quando ele criou pensando, quer dizer, ele sabe, né? Vamos dizer assim, ele sabe que tudo iria acontecer dessa maneira. Ele sabe tudo, ele pode tudo, né? Então ele sabe. E ele fez assim, entendeu? Porque quando alguém chega próximo dele, é porque seguiu o caminho do bem ou seguiu o caminho do mal, mas foi se recuperando aos poucos, né? Então atingiu todo o objetivo. Depois eu não sei
que poderia acontecer, né? Quem sou eu, né? Mas eu imagino que seja isso. Agora, toda essa diferença para esse cidadão que não acredita em Deus, porque acha que se Deus existisse, ele não iria querer tudo isso, ao contrário, eu imagino que é ao contrário. Eu imagino que ele colocou a gente aqui inclusive, com o livre-arbítrio de poder, com a nossa consciência, com o nosso processo evolutivo, com a fase que nós estamos hoje, que o planeta Terra está hoje, ele nos deu a oportunidade, até a oportunidade desse cidadão, que falou que não acredita em Deus, nem em Jesus, nem nada, porque se eles existissem, o mundo não seria como ele é hoje, mas deu a oportunidade para esse próprio cidadão poder julgar e dizer essas coisas, que no meu modo de entender são barbaridades, né? Então, gente, é isso aí que eu queria me posicionar com relação a esse assunto aí, né? Para aqueles que realmente são ateus, não acreditam em nada, e porque nada é por acaso, a gente colhe o que a gente planta, se não der para colher nessa vida, vamos colher na próxima, seja ela positiva ou negativa, né? Mas cada vida, cada existência é uma oportunidade. Cada vida é uma sala de aula, né? E que você deve estudar, passar para a próxima, e de degrau em degrau a gente vai indo. Então essa é a conversa que eu queria ter com vocês, de que nós somos os culpados, ou os que colhemos as coisas boas, e culpados pelas coisas ruins que nos acontecem. E o processo é esse mesmo. Vamos junto, para o bem ou para o mal, vencendo ou perdendo, mas sempre aprendendo, seguindo em frente, né? A caminho de quem? A caminho de Jesus, a caminho de Deus. E para terminar, eu acho até engraçado que aquelas pessoas que não acreditam em Deus de jeito nenhum, quando vê assim um determinado momento, alguma coisa, fala, ai meu Deus, né? Evoca Deus. E eu até fico pensando, se a pessoa não acredita em Deus, que Deus não existe, que Jesus nunca existiu, então essas pessoas acho que não rezam, né? Não oram. Porque como é que vai orar? Orar para quem? E de que maneira? Então fica aí mais esse vídeo para você. Comente aí, se inscreva no canal, me ajuda, porque estou com pouca gente ainda, né? Tem muitos assuntos nesse canal, gostaria que você desse uma olhada nos vídeos, nos shorts. E até o próximo.